Quando eu vou assistir um jogo de futebol, eu pergunto quem vai ganhar, o São Paulo ou o Corinthians? Ela me responde. Mas fala um pouco mais sobre a possibilidade de a IA ser usada de uma forma mais forte. Como qualquer evolução no mundo. A gente saiu ali da carroça com cavalos, veio o carro, a mesma coisa foi acontecendo. E tirou o emprego dos cavalos, né? O grande benefício que a inteligência artificial traz pra gente, e talvez a IA, talvez não, a IA ela é a primeira revolução que impacta desde o chão de fábrica até o lado mais estratégico, como o CEO, os CMOs, porque o CEO hoje, ele tem... Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência no programa Ernesto Responde. Eu sou o Anderson e o programa é apresentado pelo Ernesto Abercor e conta também com a participação de diversos convidados. Um recado importante: se a sua empresa precisa de um sistema de ERP completo e robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, digita lá erpflex.com.br. ERPFlex é o sistema do Ernesto, onde está depositada toda a sua trajetória e expertise relacionada a sistemas de gestão empresarial. O Ernesto fundou a Siga, cofundou a Microsiga e a TOTUS. Digita lá erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre inteligência artificial. Como ganhar dinheiro com a inteligência artificial na prática. O entrevistado é o Rodrigo Nascimento, que também é autor de um livro, IA, Fixe ou Morra. Segundo o Ernesto, é um dos principais livros que ele leu relacionados com inteligência artificial, que consegue explicar na prática como funciona essa tecnologia. Acompanhe agora. Pessoal, hoje é um dia bacana, especial, porque eu estou aqui com o Rodrigo Nascimento e vou ser honesto. Ele é autor do melhor livro, e eu já li vários, sobre IA. IA Fixe ou Morra. E é o primeiro livro assim que realmente me ensinou um pouquinho algo a mais. Mas nessa entrevista que eu vou fazer com ele, eu vou desafiá-lo, porque eu ainda não estou entendendo do jeito que eu gostaria quais os benefícios da IA. Porque a gente entende que a IA deve realmente, principalmente, ser muito importante num ERP. E por enquanto, Rodrigo, para começar a nossa conversa, eu só estou encontrando a possibilidade de usar a IA fazendo perguntas. Só que no ERP não dá para fazer perguntas, né? Ou dá, mas aí já estou fora do ERP. Perguntar como aumento meu lucro, como eu faço para vender mais, como eu faço para resolver esse problema. Então a primeira pergunta é basicamente essa. Qual é esse objetivo da IAficação que você falou aí, essa palavra nova? Como ela pode transformar a rotina dos profissionais? Além de responder a pergunta. Eu uso muito a IA. Eu pergunto assim, vai fazer, antes de eu me vestir, eu pergunto, vai fazer calor ou frio? Ela responde. Quando eu vou assistir um jogo de futebol, eu pergunto, quem vai ganhar, o São Paulo ou o Corinthians? Ela me responde. Mas fala um pouco mais sobre a possibilidade de a IA ser usada de uma forma mais forte. Legal. Primeiro, Ernesto, obrigado pelo convite. Super honrado, inclusive, por falar que esse é o melhor livro de IA que você leu até o momento. Uma pessoa que, poxa, a história mercadológica, a sua participação, inclusive, ativa no mundo de tecnologia brasileiro enfim, estou muito honrado. Espero não, vamos agora tirar essa sua dúvida com relação à IA. Mas, cara, vamos lá. Acho que foi um ponto muito legal que você trouxe em relação à IAficação. Tem um nome um pouco pomposo, né? Mas o que é de fato a IAficação? É a gente trazer para os nossos processos nas empresas soluções de inteligência artificial em que a gente faz a inteligência artificial trabalhar para a gente, de forma literal, né? Se a gente for observar, a gente estava até conversando anteriormente aqui, se a gente for observar a evolução da humanidade,
A cada nova revolução que nós tivemos, ela trouxe o quê? Uma automatização ou uma melhoria dos processos que já estavam sendo feitos anteriormente. Então, se eu falo da Revolução Industrial, o que eu tenho? Eu tenho um processo 1, 2, 3, 4 que um ser humano fazia. E até ali eu tinha um teto onde eu tinha um limite muito alto comparado a uma máquina fazendo. Então, se durante um dia eu fazia 100 produtos, criava 100 produtos com seres humanos, com a máquina eu crio 1.000, 10.000 produtos. Então, eu tive uma escala de produtividade. E tirou emprego de algumas pessoas. Tirou emprego de algumas pessoas. É natural, quer dizer... Como qualquer evolução no mundo. A gente saiu ali da carroça com cavalos, veio o carro, a mesma coisa foi acontecendo. E tirou o emprego dos cavalos, né? E a gente teve a outra revolução que eu acho que é a mais próxima da gente, a revolução digital, onde a gente começou a tirar os arquivos físicos e começamos a digitalizar esses arquivos. Que é o ERP. Que é o ERP, exatamente. E, consequentemente, a gente também tirou... algumas pessoas perderam as suas funções. Exato. E acho que é uma coisa muito importante, né? A IA vai substituir o ser humano. Não, ela vai substituir funções, né? E com a revolução da inteligência artificial, unida, inclusive, com uma revolução dos dados, vamos chamar assim também, o que acontece o que eu fazia já digitalizado, talvez ali em alguns meses... eu faço agora, muitas vezes, em segundos ou minutos, né? Então, o grande benefício que a inteligência artificial traz para a gente, e talvez a IA... Talvez não. A IA ela é a primeira revolução que impacta desde o chão de fábrica até o lado mais estratégico, como o CEO, os CMOs, porque o CEO hoje ele tem o papel de criar diversas análises e principalmente tomar decisões. E boa parte da atuação de um C-level, no geral, são análises, conversas, para que consiga tomar uma decisão. Então, se hoje um CEO recebe um DRE, qualquer outro papel para analisar, ele demanda muito mais tempo para fazer essa análise do que tomar a decisão em si. E isso, a inteligência artificial, ela pode fazer esse papel de análise para ele com o método que ele utiliza. Então, eu consigo hoje treinar uma inteligência artificial para realizar aquela determinada análise com os critérios, com o processo e metodologias utilizadas, e o que ele fazia em 1 hora, ele faz em 10 minutos. Então, esse é um dos pontos mais cruciais que a inteligência artificial ela vai impactar desde o chão de fábrica até o C-level, o estratégico como um todo. Então, quando a gente fala de IAficação, eu pegar algo que eu faço, que eu já faço normalmente, só que hoje eu treino uma inteligência artificial e a gente pode falar um chat GPT, um assistente do chat GPT, ele consegue fazer, você consegue treinar esse assistente para ele fazer algo como isso, né? Então, um exemplo prático. O CEO do grupo que a gente faz parte, ele tem as atribuições dele e uma delas é realizar algumas análises. Análise do grupo, análise de cada unidade de negócio, enfim. E ele demorava algo em torno de 3 horas quando ele realizava aquela análise em si, para que ele consiga tomar uma decisão. Então a gente criou uma IA, um assistente, muito simples para ele. A gente mapeou exatamente quais eram os critérios que ele utilizava, o que ele analisava dentro daqueles dados. Pegamos isso, ensinamos a inteligência artificial e fizemos comparativos. A gente falava, faz a sua análise, leva as suas 3 horas, 2 horas que seja, nos traz a conclusão. E a gente vai fazer isso aqui com a IA. Aí... Mas aí você está falando que vocês participaram desse trabalho, porque me responde primeiro uma pergunta. A IA, para responder a tudo que ela responde, ela acessa os dados lá no Google, enfim, na base dela. Na base de dados que hoje é enorme e que ela tem acesso. Exato. Nessa base de dados, nós temos algumas informações que são bloqueadas por senha. Por exemplo, os dados da minha empresa, se você quiser saber quanto eu faturo, tal, você como uma pessoa que não uma pessoa normal, aqui, né? Se não tem a senha, você não consegue acessar. Perfeito. Então a pergunta é, a IA consegue acessar os dados que são protegidos por senha? Na sua teoria e pelas políticas de privacidade delas, não. Não.
Ela não consegue. Então, isso significa que, por exemplo, se eu perguntar qualquer coisa sobre a minha empresa, assim, se ela vai ter lucro nos próximos anos ou não, ou mesmo o que eu devo fazer, porque para dar uma boa resposta ela precisaria analisar o meu balanço, exatamente. Ela não chega lá. Ela não chega a uma conclusão direta, mas ela pode pegar informações que ela tem na base dela, públicas, e que eu consigo trazer também para ela fazer algumas pesquisas na internet por mim, e ela fala, olha, baseado no histórico que eu encontrei, a probabilidade, não a probabilidade, mas existem chances da ERP Flex continuar crescendo nos próximos anos, mas com dados públicos, não com dados privados, né? Bloqueados por senha. E esses dados públicos, eles estão, a gente pode dizer assim, que esses dados públicos, o Google tem uma base de dados públicos, a Microsoft tem uma base de dados públicos, quem mais que são? O próprio YouTube. Agora os chineses também devem ter. Os chineses estão, né? Já sabem como é que eles estão invadindo a gente. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem o próprio Google, mas o que aconteceu muito foi o grande diferencial, por exemplo, da OpenAI, e tem sido também de Anthropic e várias outras, né? A OpenAI, principalmente, ela conseguiu armazenar muitos dados, independente dos mecanismos de busca. Inclusive, a grande polêmica que existe com a OpenAI é que ela, dentro da base de conhecimento da própria do GPT ou do O, enfim, é que eles pegaram conteúdos protegidos por direitos autorais. Então, um exemplo. Uma das coisas que provavelmente eles devem... Quando você fala a palavra direitos autorais, você, por exemplo, uma coisa para ser protegida por direitos autorais, a única forma de proteger é através de senha. Não necessariamente. Por exemplo, eu tenho a proteção do meu livro por direito autoral. Na teoria, nenhuma outra editora ou nenhuma outra empresa poderia vender o meu livro. Mas você pode pegar aqui ideias ou até mesmo pegar cópia, tirar uma fotocópia desse livro e vender. Isso. Certo? Isso não é legal. Não é legal, mas não é legal, possível. Mas é possível. Tá. É como se ela fizesse isso. Então, a OpenAI, como qualquer outra IA também, eles têm a base de conhecimento deles até um determinado período. Então, hoje, na própria ChatGPT, você consegue clicar no botãozinho web. E aí ele vai lá e busca na internet alguma novidade. Igual um pouquinho antes de eu vir para cá, aconteceu, inclusive, ontem, terça, nos últimos 2 dias antes desse podcast, o AI Action Summit, que foi uma discussão na Europa sobre o futuro da inteligência artificial. Então, o que eu fiz? Já tem vários artigos do que foi publicado e foi falado naquele evento. Pedi a inteligência artificial, conectei ela na internet, ou seja, cliquei no botãozinho e falei, olha, me traga um resumo super detalhado do que foi discutido nesse evento. Então, agora, depois eu vou ler exatamente esse resumo. Então, sem eu clicar nesse botãozinho, existe um limite aonde dessa base de conhecimento que até a última vez estava em outubro de 2023, depois março de 2024. Eles vão atualizando aquela base de conhecimento do GPT ou de qualquer outra IA. Quando você conecta a internet, você tem isso em tempo real. Então, você tem todo o poder de processamento da inteligência artificial, e não só de processamento, mas de entendimento e agora de raciocínio, com os modelos O da OpenAI, do próprio DeepSeek com o R1, e eu consigo extrair a informação em tempo real e ele me trazer a informação da forma que eu quiser. Agora, por exemplo, eu tenho os dados da minha empresa, faturamento, despesa, quem são os clientes, tudo. Quando eu pergunto como eu faço para aumentar meu lucro, a IA ela não acessa esses dados, porque os dados estão protegidos por senha. Agora, eu gostaria que ela acessasse os meus dados. Eu tenho como informar a senha para a IA e falar, IA, eu quero saber como eu posso fazer para aumentar o meu lucro, baseado no meu faturamento, do que eu faço e tal. E eu permito que você acesse os dados que são protegidos pela minha senha. Minha senha normalmente é palavrão. Eu não vou falar qual que é, mas só para te dar uma... Legal. Aí, é possível fazer.
tem algumas outras maneiras. Então, por exemplo, a gente hoje todo o seu balanço ele está dentro do sistema. Está dentro do sistema. Porque esse sistema tem um banco de dados. Isso. E que muitas vezes, ou ele já tem, por exemplo, uma API, que a gente pode acessar o seu banco de dados via os seus dados, melhor dizendo, via API, eu extraio essas informações, mando isso para a inteligência artificial e ela faz toda a análise e te traz uma resposta. Tá, agora você falou uma coisa importantíssima, que é exatamente isso que eu estou ouvindo falar, e você menciona em algum momento aqui no livro, Sim. que é, se você quiser ter um resultado, vê se o que eu estou falando está certo. Uhum. Se você quiser ter um resultado efetivo, mais focado nas suas necessidades da IA, você precisa fazer APIs. Até onde essa frase é forte e o que significa tudo isso? Bom, tem que fazer APIs. Que API que tem que fazer? Que coisa é essa? Né? É acessar dados? É acesso a dados. Né? Mas aí eu vou fazer uma API com um monte de SIC lá, de leitura de dados, e vou falar API, IA, te mandei dados de faturamento e das despesas. Como é que eu faço para aumentar meu lucro? Perfeito. Só para o pessoal entender, uma API, né? A gente API sabe... deixa eu explicar aqui Perfeito. o que é uma API. O que significa? É Application Program Interface. Isso, exato. A API é uma possibilidade que você tem de acessar dados de outras empresas e também de fazer integração com outros sistemas. Quer dizer, exato. De quebrar, vamos dizer assim, essas barreiras que a gente tem numa situação normal. No acesso à Mas informação. Principalmente em integração. Vou Exato. fazer uma API do RP Flex com os dados da contabilidade de um cliente meu. Então, essa API vai acessar os dados desse cliente. É uma permissão, vamos dizer assim, amigável, né, e de uma forma bem acessível a dados entre sistemas. O que antes, criar uma integração era uma coisa absurda. A API vai poder fazer com que o meu programa faça uma pergunta através de um programa do RP desse meu amigo. E na API a gente tem as requisições e as respostas, né? Onde eu envio dados e recebo dados. Então, como é que funcionaria isso na prática, né? Existem diversas formas de a gente trabalhar, mas de forma bem resumida, eu crio um ambiente onde eu vou receber esses dados. Tá. Pode ser um banco de dados, ou enfim, né? Que vai ser uma base de dados com certeza. E aí eu pego aqueles dados que você tem no RP Flex, extraio aquela informação de uma forma já pré-configurada, o que eu preciso, como eu preciso, quando eu preciso, enfim. Isso vem para a minha base de dados, e vindo para a minha base de dados, a gente já consegue trabalhar uma comunicação entre a API da inteligência artificial e aos dados da minha base de dados. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, uma interface de chat, simples, como a gente já está vivendo atualmente, e eu pergunto para ela qualquer coisa relacionada às minhas informações. E ela vai nessa base de dados, busca, entende o que tem ali dentro e te traz essa resposta. Essa é a forma mais simples que a gente poderia trabalhar em cima dos seus dados. E aí entra um novo ponto que vai começar a ser falado bastante agora, que a gente tem atualmente são as LLMs, que são as Large Language Models, que é o ChatGPT é um, o Cloud AI é outro, o próprio DeepSeek também é uma LLM. Tá. Né? E aí, justamente por toda essa necessidade de ter esse poder de processamento e de contextualização muito grande das IAs, dentro da minha própria base, estão começando a surgir as SLMs, que são as Small Large Models, que é justamente esse poder de processamento dentro da minha base. Então eu alimento a inteligência artificial, eu treino a inteligência artificial 100% com os meus dados. Só que ela já tem todo o conhecimento e poder de processamento de uma LLM. E aí a gente começa a entrar em um outro jogo, onde eu tenho todo esse ponto público que a gente tem, que uma inteligência artificial traz para a gente, eu trago isso para a minha empresa. E aí você tem o problema do prompt. Sim.
Então, de início, a gente entende que quando se fala em prompt, que a pergunta deve ser bem feita. Perfeito. Não sei se eu poderia dar aqui algum exemplo, em vez de eu chegar, por exemplo, e prender uma menina, quer namorar comigo? Eu falar assim, olha, eu tenho muitos bens, sou uma pessoa que sou solteiro e estou procurando uma pessoa para me casar realmente com seriedade. Enfim, você quer namorar comigo? Seria mais ou menos isso? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto muito legal, o que nós chamamos de engenharia de prompt, que de fato é uma engenharia. Que é? Só uma coisa que, pelo menos eu entendi que é super válido, você deve evitar palavras que são que tem ela da mesma forma que são sinônimos, quer dizer que ela tem duplo sentido. Esse é o ponto que eu entendi mais lógico. Eu não me lembro qual foi o exemplo que eu vi. Você tem algum exemplo assim de uma palavra que, dependendo de onde ela é usada, ela tem exatamente o sentido imposto? Então, aí vem muito... tem até um método que está no livro, que eu chamei de método 1C3Es, de engenharia de prompt. Que o primeiro, o C, né, o C é o contexto. Então, você tem que trazer esse contexto para a inteligência artificial. Ou seja, primeiro, você vai começar um prompt, começa trazendo o contexto. Rodrigo, que contexto? Né? Vamos pensar que você quer escrever um livro. Tá. Você quer escrever um livro. Um livro sobre ERP, que seja. Tá? E aí, só que você está sem tempo. Que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Eu escrevi esse livro em 1 mês e meio. Então, meus fins de semana e as minhas madrugadas foram maravilhosas. E 12% desse livro foi escrito por IA. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer o contexto para ela. Eu trouxe o meu primeiro livro, para ela entender como que eu escrevo. Eu trouxe outros artigos para ela entender. Como é que você mostrou o teu livro para ela? Com o arquivo DocX. DocX? Você botou lá? Eu fiz um treinamento de uma IA, onde eu trouxe para ela a minha forma de escrita. Trouxe um background, eu tenho um arquivo hoje com todo o meu histórico, enfim. Trouxe isso para ela se transformar no Rodrigo. Tá. E aí eu comecei a trazer os materiais que eu tenho sobre inteligência artificial de treinamentos, enfim, para ela entender também o meu contexto que eu tenho, a minha tese em relação à inteligência artificial, que era justamente essa. E é fixe ou morra, e a inteligência artificial ela tem que trabalhar para você. Então ela entendeu esse contexto. E quando eu peguei as primeiras 30 páginas do livro, 45 páginas do livro, são fundamentos da inteligência artificial. Então eu trago todos, falo um pouco sobre machine learning, eu falo um pouco sobre inteligência artificial, falo também sobre inteligência artificial generativa, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Então isso foi escrito por IA, baseado em materiais que eu já tinha escrito. Só que o que eu fiz? Os materiais que eu já tinha nos meus arquivos não eram suficientes para ter uma explicação muito boa ou muito completa. Então eu pedi para ela pegar esse material e complementar com o conhecimento que ela tem. E ela fez isso. E você teve que dar esse material numa única pergunta ou você juntou tudo isso através de APIs? Como é que é? Excelente. Foram várias perguntas. E aí, esse que é o ponto, né? A gente tem uma tendência a pedir à inteligência artificial várias coisas num único prompt. E esse é um dos principais equívocos ou erros para a gente obter uma boa resposta. Então, no método 1C3Es é contexto, especificidade, exemplo e estrutura de resposta que você gostaria. Então, você primeiro contextualiza. Olha, eu estou escrevendo um livro sobre inteligência artificial e trago qual que é o meu objetivo com esse livro. Trago qual que vai ser principalmente os temas que vão ter, eu coloco os capítulos. Isso é uma contextualização. A especificidade agora eu quero que você escreva um capítulo sobre machine learning baseado no conteúdo que está em anexo, que eu subi aquele determinado anexo, mas também gostaria que você complementasse esse conteúdo sobre machine learning para que fique mais enriquecida essa informação. Isso é uma especificidade onde eu trago o contexto e especifico para ela o que eu quero que ela responda. O exemplo, eu posso trazer uma referência. Olha, eu gostaria que fosse em tópicos dessa maneira. Eu posso trazer para ela essa referência. E a estrutura de resposta, eu posso trazer para ela que vai ser, por exemplo, inicialmente com 700 palavras para um livro.
Então eu trago uma estruturação de resposta em que ela vai ter que me responder. Isso, com todos esses quatro elementos, o que eu faço? Eu evito ou eu melhoro a expectativa da resposta que eu espero. Então, quando a gente tem... Você direciona a resposta. Você direciona. Então, quando a gente vai criar um prompt, eu costumo dizer assim, a inteligência artificial, ela é um sênior que você tem à sua disposição, só que ela é meio burrinha também. Porque se você não orienta muito bem esse sênior, ela não vai fazer questão de te responder da forma que você imaginou que poderia ser. Então, ela é muito exata. Exato. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que, da mesma forma que eu conversar com você aqui, a gente tem que conversar muito bem. Eu comecei a trabalhar hoje para você. E aí você vai me contextualizar sobre a RP Flex. Vai me trazer história, vai me trazer objetivo, quais são as suas teses, por que ela existe. E a partir dali você começa a me explicar a minha função. E dentro dessa função, você começa a trazer a especificidade do que eu preciso entregar. E aí você vai me mostrar, olha, aqui, a pessoa que estava aqui anteriormente a você, ela entregava assim em cima desse método. São exemplos. Então a gente precisa trabalhar com esse método e com essa forma de desenvolvimento, por exemplo. Então eu tenho uma estrutura do que a gente tem, do que a empresa espera que eu trabalhe. Então, quando a gente tem esses 4 elementos dentro de um prompt, a gente consegue ter a gente consegue evitar, melhor dizendo, que ela responda de uma forma nada esperada. Então, um conselho é que tem gente que gosta muito de dar exemplos. Tem outras pessoas que não gostam de dar exemplos. Então, você recomenda que uma das maneiras de fazer a pergunta corretamente é dando exemplos. Exato, exatamente. Então, pode até ser exemplos que você não vivenciou, sim, mas que você inventou, mas que é válido. É um Exato. exemplo válido. Ou uma referência que você gosta muito. Isso. Exemplo, olha, eu gostaria muito que a escrita dessa resposta ou desse texto viesse como se fosse o Elon Musk falando, como se fosse o Bill Gates falando, porque são celebridades muito conhecidas e com muita coisa na internet. Então ele já tem a IA, ela consegue entender o tom de comunicação dessas pessoas. Se você falar do Rodrigo Nascimento, ela não vai saber, mas se eu treiná-la para isso, ela vai conseguir trabalhar, né? Então, quando a gente traz a engenharia de prompt, ela é uma espécie de engenharia para a gente saber perguntar, né? Eu falo muito até com análise de dados. Com análise de dados e IA, se você não souber o que você quer saber, dificilmente você vai conseguir orientar isso. E essa engenharia, ela é válida para todas as IAs que estão aí. 100%. Claro que, por exemplo, IAs de imagem, IAs de vídeos, IAs em texto, a engenharia de prompt, ela vai se diferenciar. Então, talvez muitas vezes com uma engenharia de prompt de imagem, você consegue fazer com uma única frase e conseguir o resultado que você espera. Mas muitas vezes o texto não. Porque você espera que ela crie uma análise para você. Então, você subiu um arquivo CSV dentro da IA. E aí você vai explicar para ela, contextualizar para ela o que é esse arquivo. Se você simplesmente subir o arquivo e falar, analise para mim, ela vai analisar. E vai fazer uma ótima análise, inclusive. Só que do jeito que ela entender ali e colocar que é interessante. Agora, se eu trago o contexto e a especificidade que eu quero, a chance dela te responder errado é muito baixa. Tá. A gente vai aprendendo, né, como é que a IA funciona e, além de ler o seu livro, que outras recomendações que você dá? Porque cursos mesmo, não tenho visto. Você tem algum curso? Sim, a gente tem uma imersão de inteligência artificial, que são 2 dias inteiros, que a gente mostra as 4 formas de uso de IA que a gente coloca, né? Que são as ferramentas prontas, então ferramentas de mercado, enfim, o uso de assistentes de inteligência artificial, o uso de agentes de inteligência artificial e inteligência artificial junto com automações, que aí a gente usa o poder da IA automatizado em um processo. Isso tudo em 2 dias? Isso tudo em 2 dias. E como é que faz para se matricular? Me põe aí. Pode deixar.
Pode me chamar no meu Instagram, né, _Rodrigo Nascimento. E ali eu consigo te colocar na próxima turma, quem se interessar. Remoto ou presencial? É presencial. É em Belo Horizonte, a gente faz em BH, é um número bem restrito de pessoas. A gente começa às 9 da manhã e o primeiro dia vai até a hora que vai, né? E no segundo dia a gente dá uma colher de chá, vai até as 16 horas ali, 17, porque a cabeça já está fritando, né? Então a gente passa de uma forma extremamente aprofundada nesses 4 pilares. Uma novidade muito legal que já vou trazer aqui em primeira mão, a gente vai lançar uma formação em inteligência artificial, onde a gente vai mostrar para profissionais do mercado como se tornar um gestor de iaficação. E é basicamente essa imersão dos 2 dias, só que a gente tem ainda mais 5 finais de semana ao vivo, em um sábado de 9 a 1 da tarde, onde a gente vai ficar mostrando na prática e ensinando também sobre inteligência artificial para esses profissionais. Durante 5 semanas. Durante 5 semanas. E vai ter as gravações tanto de um curso da formação, quanto essas gravações dessas 4 horas por final de semana. Além do meu livro, né, você pode adquirir o livro, né, Iafique ou Morra, Como Fazer a Inteligência Artificial Trabalhar para Você. Pode adquirir na Amazon ou qualquer outra livraria digital. Já está disponível em praticamente todas. E você pode me seguir também na minha rede social, no Instagram, por exemplo, como _Rodrigo Nascimento. Se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre a imersão, sobre outras iniciativas da Buscar ID, e que é a minha empresa e minhas iniciativas também, me chama no Instagram que a gente conversa direitinho. Muito bom. Pessoal, esse é um tema que realmente tem muita coisa ainda a ser aprendida, a ser explorada, e eu acho que realmente vai trazer benefícios para todos, né? Sem dúvida, não tem dúvidas. Vai avançar nas evoluções de tecnologia, nas evoluções dos serviços prestados, vai beneficiar até pessoas mais simples a atingirem níveis mais altos. Sem dúvida. Mas isso não quer dizer que você não deve continuar estudando para burro. Eu até falo muito, né? A gente não vai ser substituído por IA, mas por pessoas que sabem usar IA. Exatamente. Bom, eu quero te presentear aqui também com 2 livros, legal, que ainda não falam de IA. Um é Dicas de Como Chegar Lá, sem IA. E que eu conto basicamente a minha história, mas obrigado, procurando dar exemplos de como seguir. Que legal. Um outro é o livro que nós escrevemos depois que meu pai faleceu, com fotos de São Paulo, Rio, Santos, contando toda a história da nossa cidade. Muito obrigado. E uma outra coisa bacana, que é uma novidade, eu faço diário desde os 25 anos, mais ou menos, quer dizer, já faz um tempão. E eu faço em cadernetas. E não é um diário como minha mãe fazia. Minha mãe fazia um diário assim, todo dia. Ontem eu fui no clube, ontem eu fui no clube, ontem eu fui no clube. O meu diário, uma caderneta desta aqui, desse tamanho, leva 3, 4, 5 meses, porque eu só escrevo os fatos importantes. Legal. E isso, para mim, tem sido fantástico. Uma coisa que eu faço é todo último dia do mês, às 11 horas, eu me sento para ler o diário daquele ano. Para recordar tudo que eu fiz naquele ano. Mas de vez em quando eu dou uma olhada nos diários mais antigos, mas enfim, o simples fato de você ter na escrito, quando você morrer, as pessoas vão saber exatamente o que você aproveitou, o que você sofreu nessa vida. Que bom, então, com isso aqui, obrigado. Vou fazer isso, hein? Vou começar a fazer isso. Começa a fazer pontos importantes são muito legais. Você não perde muito tempo, você só vai escrever quando, por exemplo, vou escrever hoje, eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Nascimento sobre IA, só isso. Então as entrevistas eu tenho escrito em todas as que eu faço. Mas aí quando, sei lá, tive uma doença, quando consegui uma meta, atingir, enfim, só fatos relevantes. Legal, muito bom. E muito obrigado e vamos com a IA. A IA é a bola da vez. Obrigado, Ernesto.